Olá, meus amores, vamos aí dar continuidade aos nossos vídeos curtos sobre o pacote anticrimes, trazendo aí hoje, né, como vocês viram aqui no título, a segunda alteração promovida pelo pacote anticrimes do nosso Código Penal, que foi a alteração aí trazida ao artigo 51 do Código Penal, que trata sobre a pena de multa. Mas antes da gente entrar propriamente no tema do vídeo, né, eu gostaria de reforçar aí para vocês um recado, né, que eu já tinha aviso, que já tinha dado no vídeo anterior a vocês, que é para vocês ficarem de olho lá no meu Instagram, @landinletícia, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, porque eu estou dando muitas dicas por lá, estou lançando os projetos novos por lá. Inclusive, como eu disse para vocês, daqui uns dias, né, dentro dos próximos dias, estarei soltando a forma de inscrição para o nosso mini curso, para o aulão sobre o pacote anticrimes. Como eu disse para vocês, contará com uma apostila em PDF, um slide, aula ao vivo e certificado emitido pela Jurismestre. E tudo isso, meus amores, no valor de R$30, imperdível, quase de graça. Então fiquem atentos lá no Instagram para vocês não perderem, porque pode ser que as vagas sejam limitadas, tá? Inclusive, eu tô todo dia postando lá no Instagram uma caixinha para vocês deixarem sugestões de dias que vocês querem que ocorra esse mini curso, né? Porque inicialmente estou pensando em fazer em um sábado, mas podem dar sugestões, eu posso lançar outras datas, né? Para que mais pessoas tenham oportunidade de fazer. Ou pode deixar as sugestões aqui nos comentários, no meu e-mail, lá no meu Instagram, enfim, fiquem à vontade. Bom, vamos lá pro vídeo, né, pro tema do vídeo. A gente vai falar então sobre a alteração promovida pela Lei 13.964 de 2019, no artigo 51 do Código Penal, que trata sobre a pena de multa. O pacote anticrimes inseriu uma nova frase, né, que não tinha antes no artigo 51, que é dizendo que a pena de multa passará a ser executada pela vara de execuções penais. Então, a redação do artigo 51 do Código Penal após o pacote anticrimes ficou o seguinte: transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Então, houve esse acréscimo dessa frase que antes a gente não tinha, né? A redação anterior era omissa contra quem compete, a qual vara é a competência para a execução da pena de multa. E agora a gente sabe aí que é a vara da execução penal. Só que acontece, meus amores, como eu disse para vocês, a redação anterior era omissa quanto a essa competência e também quanto à legitimidade, né? Quem é a parte legítima para a execução da pena de multa. E aí, como o legislador não trazia nenhuma previsão, havia uma omissão legislativa, a jurisprudência, os tribunais acabavam tendo que dar uma solução, né? E foi o que ocorreu. Nós tivemos primeiro o enunciado número 521 da súmula do STJ, que falou que a legitimidade, né, o legítimo para a execução da pena de multa era a Procuradoria da Fazenda. Só que aí, um tempo depois, nós tivemos a ADI 3.150 e no julgamento da ADI 3.150, o STF entendeu que nós teríamos um legitimado prioritário, que seria o Ministério Público, e nós teríamos legitimado subsidiário, que seria a Procuradoria da Fazenda, no caso da inércia do Ministério Público. E nós teríamos ainda uma competência subsidiária da vara de execução fiscal, no caso da inércia, para a execução aí da pena de multa. E aí, então, ficou o seguinte, com o julgamento da ADI 3.150, pelo STF, ficou o seguinte: a legitimidade prioritária para a execução da pena de multa seria do Ministério Público. Então, a parte legítima para executar a pena de multa era o Ministério Público. Porém, se o Ministério Público ficasse inerte parado por mais de 90 dias, essa competência seria transferida de forma subsidiária para a Procuradoria da Fazenda. Então, a Procuradoria da Fazenda passaria a ser a parte legítima para a execução da pena se o Ministério Público ficasse parado, inerte por mais de 90 dias. E junto com essa inércia do Ministério Público, com essa transferência de competência para a Procuradoria da Fazenda, passaria também a transferir a competência para a execução, que seria da vara de execução penal, passaria a ser da vara de execução fiscal, tá? Então, isso foi um entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 3.150.
E, inclusive, gente, o argumento do ministro Roberto Barroso foi no sentido de fazer uma analogia com o que prevê o artigo 5º, incisos 59 da Constituição Federal, né, que fala pra gente da ação penal privada subsidiária da pública, que é quando o Ministério Público fica parado, né, por um prazo lá estabelecido. Acho que é 5 dias se o réu estiver preso e 15 dias se o réu estiver solto, mas enfim, o Ministério Público fica parado e aí passa a legitimidade da ação penal pública para a vítima. E a gente chama de ação penal privada subsidiária da pública. E aí o ministro Barroso usou, né, de analogia para dizer que se o Ministério Público ficar inerte por mais de 90 dias, essa competência passa para a Fazenda Pública. Mas enfim, eu não vou entrar no mérito desse argumento do ministro Roberto Barroso, porque o conceito desse vídeo são fazer vídeos curtos, né? Senão a gente vai se prolongar demais. Então eu vou deixar para tratar sobre esse tema no nosso mini curso, no nosso aulão sobre o pacote anticrimes. Mas voltando aqui, então seria assim. Só que aí veio a redação, né, trazida pelo pacote anticrimes. E com a redação trazida pelo pacote anticrimes, como eu mostrei para vocês, o legislador deixa explícito, deixa claro ali, né, que a competência para a execução da pena de multa será da vara de execução penal. Só que, ao mesmo tempo que o legislador passa a prever que a competência será da vara de execução penal, ele não fala nada sobre quem será a parte legítima para a execução da pena de multa. Então continua essa dúvida. Beleza, a competência para a execução é da vara de execução penal. Ok, mas e quem é a parte legítima para né, dar entrada nessa execução da pena de multa? Essa dúvida ainda paira aí no nosso ordenamento jurídico. E aí o que acontece? Com base nisso, surgiu 3 posições na doutrina. E como a gente sabe, né, assim, não tem nada concreto, ainda é algo muito recente, então a gente ainda tem que analisar aí como vai estar comportando a jurisprudência, os tribunais, os julgamentos, que é aquilo, né, gente? Você vai adotar a posição que for mais favorável para você naquele caso concreto. E aí a gente tem que ver como os tribunais vão estar se comportando, como a jurisprudência vai se comportar. Não dá para trazer isso nesse vídeo, como eu disse para vocês, o conceito é curto, mas todas essas questões a gente vai tratar também no mini curso do pacote anticrimes. Mas voltando aqui, a primeira posição diz que será aplicada a decisão da ADI 3.150 na sua totalidade, ou seja, Ministério Público parado, inerte por mais de 90 dias, competência passa para a Procuradoria da Fazenda. E, da mesma forma, né, passa a competência para a vara da execução fiscal. Sai da execução penal, passa para a execução fiscal, se o Ministério Público ficou parado, inerte, durante 90 dias. A segunda posição, que seria intermediária, diz que se aplica de forma parcial a ADI 3.150, dizendo que só vai se aplicar a parte da ADI 3.150 que fala que Ministério Público parado, inerte, por mais de 90 dias, você passa a legitimidade do Ministério Público para a Procuradoria da Fazenda. Mas quanto a transferência da competência, né, da vara de execução penal para a vara de execução fiscal, isso a gente não se aplica. Tá? Vai continuar na vara de execução penal mesmo, porque é o que o artigo 51 determina. Essa é a segunda posição. E a terceira posição afasta totalmente a aplicação da ADI 3.150. Para a terceira posição, independente se passou 90 dias, independente se o Ministério Público está inerte ou não, a legitimidade continua sendo do Ministério Público e a execução será promovida, continuará sendo promovida na vara de execução penal. Bom, como eu disse para vocês, a gente tem que estar acompanhando aí para ver qual a posição que será majoritária. Porém, né, já adianto para vocês que se a gente adotar a primeira posição, que se aplica totalmente à ADI 3.150, essa nova redação do artigo 51 não valeu para nada, né? Praticamente, na seara prática, nada mudou. Só teve ali uma frase inserida na redação do artigo 51, mas na vida prática nada vai ser alterado se a gente continuar aplicando na totalidade a ADI 3.150. Então tem também essa discussão que a gente vai ter que estar acompanhando para ver aí como vai ser. Bom, para encerrar o vídeo, ainda preciso falar com vocês sobre a natureza jurídica da pena. O que acontece? Se você abrir lá no artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal, você vai perceber que a multa, né, ela tem uma natureza de sanção penal, de pena. Só que acontece, o artigo 51 do Código Penal diz pra gente, já dizia antes e continua dizendo agora, que após o trânsito em julgado da pena de multa, ela passa a ser considerada como uma dívida de valor.
E aí fica essa discussão. Será que depois do trânsito em julgado, então, a pena de multa, ela altera a sua natureza jurídica e passa a ter uma natureza administrativa, né? Ser uma dívida de valor? E aí, gente, essa discussão é muito importante porque vocês têm que entender. Se a pena de multa for considerada após o trânsito julgado, né, ela deixa de ser considerada uma sanção penal e passa a ser considerada uma dívida de valor, no sentido de, né, de ir para a seara administrativa, isso significa dizer que depois do trânsito julgado a gente terá a extinção da punibilidade. E aí o que acontece? Vai deixar de constar, vai ficar em sigilo, né, na ficha lá criminal do condenado, vai ficar em sigilo a informação daquela condenação. E aí é porque a pena dele foi extinta. Agora, se a gente considera que não, que depois do trânsito em julgado, a multa continua tendo natureza de sanção penal, isso quer dizer que após o trânsito em julgado a gente não vai ter a extinção da punibilidade. A extinção só vai se dar, nesse caso, com o pagamento da multa. Só que aí, qual é a crítica que eu também compartilho? Se você continua encarando que a extinção da punibilidade só vai se dar depois do pagamento da multa, aquela condenação vai constar na ficha do cara. E aí ele sai da prisão com aquela condenação constando na ficha. Como ele vai conseguir imediatamente conseguir um emprego, que é algo muito difícil no nosso país, né? Imagina para quem tem ali uma condenação, então constando na ficha, vai conseguir um emprego para pagar imediatamente essa multa. Porque aí o restabelecimento dele, da vida social dele, vai ficar pendente de pagamento dessa multa. Só que para pagar uma multa você precisa ter dinheiro no bolso, né? Então fica essa crítica, que às vezes seria melhor então você considerar a multa depois do trânsito julgado, levar ela para a seara administrativa, né? Manter ela ali com uma natureza de dívida de valor. E aí você extingue a punibilidade, né? Limpa não, né? Deixa sigilo ali a ficha do cara quanto a essa condenação. E aí ele vai, paga a dívida e fica quite ali. Mas aí vai ser na seara fiscal, né? A seara penal já acabou no trânsito julgado da multa. Então tem essa discussão também que a gente tem que estar acompanhando. E por último, né? Sobre a aplicação. Letícia, como que fica a aplicação dessa alteração? Gente, como a questão da competência para execução da multa é uma alteração de cunho processual, segue a regra do artigo 2º do CPT, que é o quê? As leis de cunho processual se aplicam imediatamente. Então não tem essa discussão de anterioridade, né, de extratividade da lei. Não, porque as leis processuais se aplicam imediatamente, ok? Então a gente para por aqui esse segundo vídeo aí sobre a alteração promovida pelo PAC no artigo 51 do Código Penal, que trata sobre a pena da multa. Qualquer dúvida, os comentários estão aqui para isso. Seguem lá no Instagram, @LadineLetícia. Vou deixar as informações aqui no box também para vocês acompanharem. E é isso, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado.